Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma apresentação de divulgação de resultados da construtora Tenda. Eu sou Leonardo Dias, coordenador de Relações com Investidores. Temos aqui comigo hoje Rodrigo Osmo, nosso CEO, e o Luiz Maurício Garcia, nosso CFO e DRI. A dinâmica será parecida com as anteriores. O Luiz vai falar sobre os destaques operacionais e financeiros, e quem tiver alguma dúvida e quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão, que fazeremos a moderação conforme a ordem das perguntas no momento do Q&A. Passo a palavra para o Luiz. Luiz, por favor, pode seguir com a apresentação. Bom dia a todos. Bom, acho que, começando aqui com os destaques, né? Primeiro, acho que é legal falarmos aqui de alguns recordes, né, que tivemos nesse primeiro TRI. Então, a gente ficou bastante feliz aqui com o resultado do primeiro TRI, com a evolução que a companhia tem tido. E cabe destacar aqui que nós tivemos recordes de histórico de venda para um primeiro trimestre nesse primeiro TRI de 2025. Também tivemos aqui um recorde de margem bruta no segmento Tenda, margem bruta ajustada de 36,7%, e, consequentemente, um recorde de lucro líquido nesse TRI também de 85 milhões e meio, sendo 104 no segmento Tenda, e quase 105 e 20 de resultado negativo Alea, que ainda está numa fase de estabilização, que falaremos à frente. Acho que começando com destaques aqui, primeiro sobre o programa, tiveram várias notícias importantes sobre o programa Minha Casa Minha Vida ao longo de abril. Primeiro, logo no início de abril, o governo anunciou a criação da faixa 4, que beneficia famílias com renda de até 12 mil, valor máximo do imóvel de até 500 mil, prazo de financiamento também de 35 anos. E mais importante ainda do que isso para nós foi a atualização das faixas de todas as outras 3 faixas já existentes no programa Minha Casa Minha Vida. A faixa 1, 2 e 3, todas elas tiveram ajustes. E também, como consta aqui nesse slide, alguns outros ajustes importantes, como a equiparação no teto de preço dos imóveis em municípios menores, né, de até 100 mil habitantes, isso aqui é muito relevante para a Alea. E a equiparação de faixas também para beneficiários das faixas 1 e 2, que também agora pode acessar um imóvel de até 350 mil, que já era o preço teto da faixa 3. Então, acho que são medidas importantes e nenhuma delas ainda beneficiou o primeiro trimestre, né? Lembrando, foram anunciadas em abril e muitas delas entraram agora ao longo do mês de maio. Acho que aqui o foco da companhia, diante desse cenário positivo em todas as 3 esferas, né? Acho que o setor tem visto notícias positivas, né? Tanto na esfera federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, mas também estaduais e municipais, programas de cheques muito relevantes em vários estados, municípios também com programas importantes, como foi o caso aqui do Pode Entrar em São Paulo. Então, a consequência disso é que o cenário para crescimento segue favorável e o foco da companhia tem sido crescer nas suas 2 marcas, né? Tanto Tenda quanto Alea, que já vinha num ritmo de crescimento muito forte, mas a Tenda também, o conforto, né, da companhia, da gestão para crescer nesse cenário, ele ampliou bastante. Então, nós continuamos, quando olha aqui nesse slide 6, numa métrica de crescimento acumulado 12 meses, a tendência tem sido de crescimento, então já superamos 5.600 lançamentos, e assim como 4.600 de vendas, e a tendência segue de crescimento. Eu acho que esse crescimento ele também tem vindo de forma saudável, como mostra o slide 7. Por um lado, nós fomos bem-sucedidos em conseguir reduzir o pró-soluto pós-chaves, ou seja, fazendo uma venda mais saudável, com um ganho de preço e um consequente aumento do que nós chamamos aqui da margem bruta rasa, né? Ou seja, que é todo o preço que a companhia recebe da venda até a entrega das chaves, né? Com isso, o pró-soluto pós-chaves ele veio abaixo de 8% no primeiro TRI. Acho que já é um patamar muito saudável. Nós não necessariamente esperamos e nem buscamos queda aqui. O importante para a companhia é ter uma venda saudável que, né, seja adequada para a renda dos nossos clientes, né? Então, mas acho que quando olhamos aqui no lado direito desse slide, o mais importante aqui do aumento foi o aumento da margem bruta rasa, como eu mencionei anteriormente, porque isso aqui é justamente o que a empresa recebe
até a entrega das chaves. Então, isso mostra quão saudável está a venda e a nossa capacidade de seguir melhorando, né, essa venda nesse cenário favorável do setor. Acho que a margem aqui é uma consequência, né? Então a companhia tem conseguido crescer, trazer uma melhor eficiência operacional, e a margem então voltou para patamares muito saudáveis. Superamos aqui o patamar de 36 já há 2 trimestres seguidos no segmento Tenda, e esse último tri agora em 36,7, que já mostra um patamar muito, muito adequado de margens para o segmento Tenda. Olhando, acho que no último trimestre, né, nós conversamos bastante sobre a decisão da companhia, né, em ter uma provisão mais confortável. E eu acho que o nosso modelo de negócios também ele tem uma vantagem estrutural, independente de volatilidades de curto e médio prazo. Mas eu acho que lá atrás, há muitos anos atrás, né, quando a companhia optou por ter um modelo com abordagem industrial que tivesse uma menor dependência de produtividade de mão de obra, acho que foi uma decisão acertada, independente da volatilidade que teve durante a pandemia. E eu acho que essa tendência, ela tende a ser uma tendência estrutural na nossa visão. E eu acho que o resultado aqui é que, apesar do INCC ter superado o patamar de 7,5 em abril, quando a gente olha os últimos 12 meses acumulados, tem uma diferença importante entre mão de obra de materiais e entre o INCC de materiais e de mão de obra. E acho que a gente tem sido bem sucedido aqui em manter os custos sob controle, em continuar tendo ganho de eficiência operacional, principalmente no segmento Tenda. Na lei eu vou abordar um pouquinho daqui a pouco. E acho que isso, apesar desse patamar de INCC, traz um conforto grande para a companhia, que os orçamentos estão adequados e que os ganhos de produtividades obtidos fazem frente a esse cenário de inflação, né, de construção um pouco mais alta. Entrando um pouquinho a Alea, eu acho que a Alea ela tem 3 desafios importantes que nós já vínhamos falando já há bastante tempo e que fazem parte do modelo de negócio que está no estágio inicial. Eu acho que o primeiro, sem dúvida, é trazer volume, né? Acho que a Alea ela tem um modelo de negócio que ela depende, assim como a Tenda, né? Depende de uma produtividade contínua nas manchas construtivas, né? Então você precisa ter volume adequado de lançamento e venda em determinadas manchas para que você tenha continuidade de execução operacional, né? Essa continuidade na execução operacional é fundamental até para estabelecer cadeia de fornecedores, suprimentos, estabelecer parceiros que vão atuar no fornecimento dessas obras, empreiteiros e etc., né? E mesmo na mão de obra própria, né, os montadores e etc. das casas, mas mesmo assim você precisa ter uma continuidade para que tenha uma mão de obra treinada e qualificada de forma adequada. Então, eu acho que dentro desse desafio, a gente trouxe um resultado muito positivo aqui sobre vendas, né? Acho que, de fato, a venda no quarto trimestre da companhia foi muito ruim, foi decepcionante, e nós, naquela época, falamos que esse era o grande desafio do início do ano, e acho que é um desafio que foi bem sucedido, né? Então, março e abril foi o recorde histórico de vendas mensais da Alea. A Alea, apenas em abril, vendeu 315 unidades, venda bruta, né, 234 líquido, o que mostra já num patamar, isso comparado ao patamar de 140 no quarto tri, né? Então, mais do que dobrou quando a gente olha a média mensal. Então, acho que essa parte de vendas está bem encaminhada, e aí a gente volta para o desafio de lançar dentro dessas manchas construtivas para ter a continuidade operacional, consequentemente, na execução da obra. E o gráfico de baixo, obras em andamento, ele mostra esse desafio no lado da execução, né? Enquanto a gente estabelece essas manchas construtivas e monta as equipes, estabelece cadeia de fornecedores e parceiros, tem um desafio inicial, que é natural. Nós saímos de 10 obras em andamento no primeiro tri de 2024 para 22 obras agora, um crescimento de 120%, e é natural que isso traga alguma volatilidade em margens
como nós vemos aqui no próximo slide. Então, essa queda de margem bruta da Alea no primeiro TRI, vemos como algo assim natural que aconteça. No passado, nós já tivemos TRIs também de volatilidade, como aconteceu no quarto trimestre de 2023, mas é natural que ela ocorra nesse período. Mas acho que o mais importante aqui é a tendência, né? A tendência de margem bruta da Alea, independente dessa volatilidade trimestral, ela é claramente uma tendência ascendente e de novo, estabelecer a execução e produtividade contínua, né, ganho de produtividade contínua nas manchas construtivas é algo fundamental. Então, para isso a gente precisa lançar, precisa vender bem. A venda veio, como nós mostramos, e a execução vem atrás. Então, a volatilidade é esperada, mas, de novo, a gente está muito confortável com a tendência de crescimento da margem bruta da Alea ao longo do tempo. Bom, falando um pouquinho sobre eficiência, né? Acho que a Tenda no consolidado já está com indicadores operacionais muito eficientes. Acho que esse crescimento de volume tem ajudado muito. Então, voltamos a um patamar, acho que benchmark no mercado de despesas de venda, né? Sobre venda líquida. Isso aqui, não esperamos quedas adicionais aqui. Acho que navegar entre 6 e 7 é um patamar muito saudável. E também a companhia já navega num patamar muito saudável na diluição de G&A sobre a receita líquida entre 7,5 e 8, que é um patamar que nós também esperamos que se mantenha pelo menos aí no médio prazo. Então, acho que a mensagem aqui é que a eficiência operacional da companhia e o crescimento de volume tem ajudado na diluição né, dos indicadores e no ganho de eficiência, principalmente no lado de vendas aqui. A gente vai ver isso principalmente na Alea daqui para frente. Bom, a consequência disso tudo, mais volume, ganho de eficiência operacional, crescimento, eu acho que ela se reflete, uma margem bruta também melhorando, ela se reflete no lucro. Então, o lucro vem crescendo de forma contínua, tri a tri. Aqui, nesse slide 13, nós trouxemos uma ótica do lucro líquido nos últimos 12 meses. Então, lucro líquido no 2024, que foi de 106 milhões, agora, nos últimos 12 meses, ele já supera 187. Então, um crescimento muito expressivo de um tri para o outro e conversa com o nosso guidance de 360 a 400 milhões de lucro em 2025. Bom, falando um pouquinho de geração de caixa, eu acho que nós já vínhamos, né, sinalizando para o mercado 3 efeitos não recorrentes, né, já esperados, acho que e divulgados por várias empresas do setor também. O primeiro, né, o setor vem nessa dinâmica, né, de perda de capital de giro em função da mudança de regra de transferência dos recursos da Caixa, que mudou do repasse para o registro no cartório de imóveis. Então, via de regra, o setor perdeu um mês de capital de giro, um mês de capital de giro, no nosso caso, algo como 250 milhões. Então, esse efeito aqui, ele tende a perdurar até o final desse ano e totalizar alguma coisa próxima desse valor. Então, ainda tem algum efeito nos próximos tris para acontecer esse impacto que foi de 33 milhões, né, no primeiro TRI 25. E um efeito especificamente do primeiro TRI não recorrente foi o atraso no repasse dos novos estados que passaram a contar com o programa de cheques. Isso aqui tem uma necessidade de reparametrização do sistema da Caixa Econômica Federal, que é o operador financeiro do Minha Casa Minha Vida, naturalmente, desses programas estaduais de cheques. Então, isso trouxe um atraso enquanto esse processo ocorre. Isso já começou a se normalizar ao longo do mês de maio, mas ainda assim deve ser normalizado ao longo do segundo e do terceiro TRI, mas no primeiro TRI de 2025 isso trouxe um impacto de 55 milhões. Não fosse isso, tirando esses dois efeitos não recorrentes, a Tenda teve uma geração de caixa operacional acima de 90 milhões e o nosso consumo de caixa total, medido por variação de dívida líquida, incluindo a variação da seção de recebíveis, que foi um consumo de 37, teria sido uma geração de 50 milhões, muito condizente com o resultado que a companhia vem entregando. E isso, acho que com isso os indicadores de alavancagem seguem muito confortáveis.
Nossa expectativa é continuar reduzindo o custo médio de dívida, os spreads, né, apesar da Selic ainda estar subindo, mas consenso é que já chegou talvez no teto, mas o spread de dívida da Tenda ainda vem reduzindo, né? Então isso ajuda a mitigar um pouco esse impacto de juros mais altos, além da própria desalavancagem esperada da companhia para frente. Então, acho que aqui na parte de dívida a gente deve continuar tendo notícia positiva para frente também. Bom, caminhando já para o final aqui, acho que sobre o guidance, o que cabe destacar aqui, a Tenda vem rodando acima da margem bruta, né, acima do guidance do ano. A nossa expectativa é de falando de volumes, né, uma concentração maior de lançamentos e vendas no segundo semestre desse ano. E mesmo assim, o primeiro TRI ele já foi quase que 25% do limite superior de vendas, então o que mostra que a gente já vem acima desse guidance implícito. Acho que ainda não é o momento de revisar isso aqui, mas no meio do ano, se for o caso, nós iremos revisar. E a margem também já vem acima. Eu acho que, primeiro, como eu disse anteriormente, né, acho que quanto à execução da companhia, a gente está muito confortável. O ganho de eficiência operacional e tem sido contínuo, trimestre a trimestre. E, consequentemente, a gente não tem utilizado a nossa provisão de eventuais. Então, por isso que a margem bruta tem rodado até acima da margem de novas vendas e da margem REF esperada, né? Quando desconta os ajustes entre margem REF e margem bruta ajustada no balanço. E assim como o lucro líquido, né? Então, o lucro líquido do primeiro tri ele também já foi equivalente a 29% do limite inferior do nosso guidance, que mostra que tem um potencial também para superar. Sobre a Alea, eu acho que a Alea ainda tem muitas alavancas para o ano, incluindo o projeto, a possibilidade, né, do projeto de Canoas, dentre outras, e isso deve trazer mais volume. Consequentemente, a estabilização das operações também ajuda na margem, e isso traz mais resultado. Então, eu acho que a Alea, a nossa expectativa é que tem muitas alavancas ainda para o ano, e com isso a gente ainda trabalha na obtenção, no atingimento, né, para buscar atingir esses guidance que foram divulgados aí no ano passado. Bom, por último, acho que esse slide aqui ele mostra a evolução contínua que tem acontecido no segmento Tenda, né? Então, evolução de margens, a gente está num patamar recorde de margem no segmento Tenda, margem bruta novas vendas também, e a companhia já mantendo uma dinâmica de geração de caixa operacional. De novo, esse TRI, dois efeitos não recorrentes, mas mesmo assim, a geração de caixa operacional da Tenda foi positiva. É isso. Obrigado, Léo. Vamos para perguntas e respostas aqui. Bom, pessoal, vamos começar com as nossas perguntas. Nossa primeira pergunta vem da Mariângela do Itaú. Mariângela, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada pela apresentação e parabéns pelos resultados. Queria fazer duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre inflação. Sei que vocês já comentaram um pouco, mas queria saber quais são as expectativas para a inflação em 2025 e como vocês esperam que os custos se comportem esse ano. Além disso, vocês estão conseguindo repassar mais preço nos projetos? A gente pode esperar algum ganho de margem por conta de uma inflação um pouco menor do que a viabilidade ou por um repasse de custos mais agressivo? Como é que vocês pensam nisso? E a segunda pergunta é sobre o programa mesmo. A gente teve aqui a criação do novo faixa 4. Entendo que não é óbvio para a Tenda entrar nessa faixa, mas queria saber se vocês consideram isso em algum momento, se pode ser uma novidade que a gente enxerga para a empresa, ou se não, se a Tenda vai continuar operando nas faixas mais baixas do programa. É isso do meu lado. Obrigada. Vamos lá, mas sobre inflação, acho que o cenário é esse, né? O INCC atingiu 7,5%. Eu acho que no curto prazo ainda tem sim uma pressão, principalmente no grupo mão de obra, né? Que é o que tem vindo mais alto, né? Lembrando que tem dissídio agora esse mês, principalmente aqui em São Paulo, que é relevante para o setor. Então, a expectativa é que a mão de obra continue puxando o INCC e mantendo ele ainda num patamar elevado. Mas trazendo isso aqui para o nosso caso, bom, a Tenda
ela tem uma abordagem industrial, né, no processo construtivo. É, acho que a gente tem mão de obra própria, e, consequentemente, a gente tem uma execução, né, que ela está dispersa entre as 10 principais regiões metropolitanas do país, ou seja, a gente não tem uma concentração específica em São Paulo ou Rio, que eventualmente são regiões que podem ter uma disputa maior e isso eventualmente resulta num turnover maior de mão de obra, que tem necessariamente um impacto em produtividade. Então, dito isso, a gente está num cenário, acho que sim, um ponto de atenção, mas acho que o modelo construtivo da companhia, ele foi pensado lá atrás, como eu disse, justamente para mitigar essa questão, que acho que, na nossa visão, um efeito estrutural, né, a longo prazo, independente de volatilidade de curto prazo. Então, dito isso, acho que a gente está confortável com nossos orçamentos. E como falamos aqui, eu acho que a Tenda tem uma provisão de orçamento de inflação mais eventuais. Essa provisão de eventuais não tem sido utilizada, por isso que você vê a margem reportada rodando até em cima, rodando até acima da margem bruta das novas vendas, né? O que seria uma proxy do que estaria transitando na DRE, né, pouco tempo depois. Então acho que isso a gente está confortável com o cenário de inflação e a nossa expectativa, de novo, que o INCC se mantenha alto no curto e médio prazo, principalmente por mão de obra, mas a gente não espera também que ele venha acima do patamar que já está. E aí, com relação à pergunta da Maria Ângela de a gente está conseguindo repassar preço, estamos, né? Na verdade, a gente tem ganhado preço trimestre a trimestre, a margem bruta rasa das novas vendas tem aumentado substancialmente. Acho que, por enquanto, a tendência está muito positiva, né, para a nossa direção. A gente está operando na margem com as maiores margens da história da companhia, então, a tendência é muito positiva. Com relação à sua pergunta sobre faixa 4, não, Maria Ângela, a gente não tem intenção de entrar no faixa 4 em curtíssimo espaço de tempo. O que a gente tem feito é aumentado a participação no faixa 3. A gente tem lançado alguns projetos Brasil afora, com uma performance bastante positiva. Então, o faixa 3, sim, deve ganhar alguma representatividade dentro do portfólio da companhia, mas a nossa vocação não vai deixar de ser o produto mais acessível do mercado. Então, isso não deve ser a maior parte do que a gente está lançando, não. Obrigada, pessoal. Ficou claro. Vocês poderiam estimar quanto faixa 3 deve representar do pipeline da companhia esse ano? Se olhar, tem um slide, um gráfico interessante no release, você viu que ele já chegou a 17%, né, agora no primeiro TRI, e há pouco tempo atrás ele estava em 10%, né, a participação do faixa 3. E ele vem crescendo, né, a Tenda vem trazendo uma qualificação, a Tenda vem atuando num espectro um pouco mais amplo, né, dentro das faixas 1, 2 e 3. Então, no programa, trazendo atributos, né, quando você olha o nosso site, você vê já projetos lançados, né, no Nordeste, com piscina, com varanda. Lançamos aqui em São Paulo o Melodia Jassanã há 2 meses atrás, com o primeiro projeto da Tenda com varanda aqui em São Paulo. Sucesso de vendas, né? Tá vendendo muito forte. Então, acho que, consequentemente, o aumento da exposição da companhia na faixa 3 ele é inevitável. E no Nordeste, como o Osmo trouxe, né, você até acaba tendo uma ou outra unidade de projetos que tem essa qualificação maior, acaba indo até mesmo dentro do faixa 4. Mas esse 17% atualmente ele tende a ter um crescimento, como ele vem acontecendo, gradativo, sem nenhum salto, deixando a companhia com uma distribuição melhor entre as faixas 1, 2 e 3, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a Tenda ainda assim deve continuar a ser concentrada principalmente nas faixas 1 e 2, mas a faixa 3 vem crescendo. Perfeito. Obrigada, pessoal. Obrigado pela pergunta, Maria Ângela. Nossa próxima pergunta vem do Pedro Lobato, do Bradesco. Pedro, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. A primeira aqui,
ainda nesse ponto das faixas, né? Eu queria que vocês pudessem, né, se vocês pudessem dar um update aí no faixa 1 FAR, como é que estão, enfim, evoluindo as conversas, se a ideia ainda é operar só via Lea, né, caso seja possível, ou se também vocês entendem que isso tem espaço para o segmento tenda também. E a segunda, eu queria entender como é que está a dinâmica de terrenos, né? Vocês colocaram aqui no release que o percentual de permuta tem evoluído bem, né? Subiu em 9 pontos nesse tri, então como que vocês entendem que seja o desenho aí ao longo dos trimestres em relação à forma de pagamento e também qual que tem sido o preço médio aí pago nos terrenos com o percentual do VGV? Obrigado. Bom, Pedro, bom, com relação à faixa 1 FAR, a gente ainda não foi publicada, né, a nova portaria, mas com a forma como as conversas estão andando, eu acho que tenda não vai ter interesse e nem condições de entrar, porque as especificações de tipologia da tenda não atenderiam à especificação FAR. Para o lado da Alea, sim, poderia participar, e a gente vai ter que entender se faz sentido ou não para a Alea participar. Então, acho que ainda esse é um assunto que está em evolução. Mas mesmo que participe, não acho que vai ser um volume, por exemplo, que nem as 1.500 unidades em Canoas, vai ser um volume menor. Tá? A gente não teria disposição de mudar projetos que seriam lançados para uma incorporação normal para uma incorporação via FAR numa dimensão tão relevante. Com relação a terrenos, a gente tem guardrails que a gente estabeleceu em 2023 que a gente não abre mão. Então, a gente continua pagando os terrenos somente após a escritura, que é a véspera do lançamento, para que os terrenos sejam uma opção de lançamento e não uma obrigação de lançamento. Então, isso não mudou, e a gente tem conseguido comprar numa velocidade maior do que a gente tem lançado, foi assim em 2024, e o nosso plano para 2025 também é assim, que a gente compre bem mais do que a gente, não bem mais, mas mais do que a gente vai lançar, para que a gente vá criando opcionalidades para poder aproveitar bons momentos de mercado, como, por exemplo, o momento atual da companhia. E o preço médio, eu não tenho exatamente, mas não deve ter variado dos 10%, 11% que historicamente a gente tem pago como percentual do VGV. Tá ótimo. Obrigado, Osmo. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta, Pedro. Nossa próxima pergunta vem do Tainan Costa, do UBS. Tainan, seu microfone está liberado. Opa, bom dia, pessoal. Queria voltar um pouquinho no tema de margem, né? Entender melhor o que vocês atribuem essa melhora significativa no segmento tenda, né? Tanto reportada, novas vendas, REF, todas com um forte crescimento, né? Significativo. O que seria esse aumento, né? Uma melhoria nos preços, uma melhor eficiência de custos, né? Queria entender também se essas novas features que vocês têm implementado, né? A presença de sacada, no caso da Alea, né? O próprio segmento premium, se já impactou nesse tri, se isso já está tendo algum impacto em margens, ou se olhando para frente eles poderiam ser alguma alavanca de melhor expansão de margem para a companhia. Obrigado. Tudo bem, então? Eu acho que é uma combinação de vários fatores, né? Como você já até trouxe alguns, né? Mas eu acho que começando principalmente por eficiência na execução, acho que todas as melhorias, né, que foram implementadas pelo time de operações desde a pandemia, né, toda a mudança que foi feita, acho que vocês acompanharam bem, elas trazem o setor é um setor de ciclo longo, né? Então, às vezes a gente vê que traz uma ansiedade, né? As melhorias demorarem, mas também quando elas chegam, traz um aspecto muito positivo, né? Então, acho que primeiro, assim, quando a gente olha os nossos números do time de operações, assim, os números são muito positivos, né? Índice de concretagem, eficiência, etc. Então, eu acho que primeiro isso vem da nossa capacidade de execução, né? Acho que o segundo ponto, como você bem colocou, a gente tem conseguido crescer e esse crescimento ele também traz produtos que têm um potencial interessante. Você traz mais
capacidade de diluição de custos, melhor negociação com fornecedores, né? Todo esse ganho de escala, né, que está por trás do crescimento, ele beneficia também a companhia. Acho que o terceiro ponto, como você também trouxe, foi a questão dos atributos, né? Então, sim, a gente tem ido por um caminho de trazer atributos que são demandados pelo mercado, acho que consequentemente tem uma precificação adequada, e isso traz um resultado para a companhia, né? Melhora o retorno dos projetos, dado que, de novo, você tem uma demanda pelo mercado sobre isso, e a correção de preços, né, de faixas do programa, ele permite com que essas famílias comprem essas unidades com esses atributos, coisa que você pegava em 2018, na época do faixa 1,5, 2017, era mais difícil, né? E eu acho que, por último, a questão do preço. Você vê que o nosso preço tem ido mais, o crescimento tem sido mais para cobrir a inflação, do que qualquer outra coisa, né? Acho que a companhia está focada em trazer volume, dentro de uma rentabilidade adequada, e eu acho que o foco, né, quando a gente vê do programa, etc., é sim volume. Então, acho que a gente está confortável, acho que o índice de provisão da companhia está bem adequado. Teve muito questionamento, né, do porquê que a companhia foi conservadora sobre a provisão de orçamentos no ano passado, mas agora a gente colhe o fruto desse conservadorismo, né? Então, a gente teve uma provisão que na época foi, acho que acima da média das empresas, né, provisão de inflação e também provisão de eventuais. Fato é que a provisão de eventuais não vem sendo utilizada, felizmente, né? Ela pode vir a ser, mas não vem sendo, e isso, consequentemente, reflete nessas margens que você tem visto, Tainá. Perfeito, Luiz. E se me permite um segundo ponto aqui, relativo à geração de caixa, como que você espera a performance, como vocês esperam a performance, né, das duas principais linhas ali que pesaram negativamente, né? Eu digo a mudança de critério da caixa e o atraso no repasse dos programas regionais. Né, olhando para frente, acho que você comentou já as regras da caixa devem perdurar até o final do ano, mas se conseguir dimensionar, né, em nível em termos quantitativos, se deveria permanecer nesse mesmo patamar que veio nesse primeiro tri ao longo do ano, e se com relação ao atraso, né, nos programas no repasse dos programas regionais, se esse nível de 55 milhões que vocês divulgaram, ele já normalizou nesse segundo tri, e olhando para frente não deveria vir eventualmente nesse mesmo patamar. Bom, sobre a mudança de regra da Caixa, como ela, de forma assim mais resumida, né, é basicamente um mês de perda de capital de giro. Parte desse efeito já tinha vindo, né, que eram algumas outras regiões, mas a maior parte, que principalmente as regionais São Paulo e Rio, a mudança foi no meio do ano passado. Então você ainda tem vamos dizer, grosso modo até o fim desse ano, algum impacto, né? Então acho que ele é declinante. Esse impacto ele tende a ser declinante a partir da metade do ano, tá? Então, segundo tri ainda tem algum efeito parecido com o primeiro tri, mas a partir da metade do ano ele tende a ser declinante, e, enfim, a partir do ano que vem esse efeito já se torna irrelevante. Sobre o segundo, começou que foi o atraso no repasse no Rio Grande do Sul e Ceará. A normalização começou a acontecer já nesse tri, mas a nossa expectativa não é que vá ser normalizado tudo até o final de junho, ou seja, ainda dentro desse tri. A normalização total, até porque você criou uma esteira grande, né, de unidades, não foi só no nosso caso, né, foi o setor inteiro. Então você criou uma esteira grande de unidades a serem repassadas, e consequentemente isso aqui vai consumir um tempo. Então acho que a normalização total ela ocorre só no terceiro tri. Mas a notícia é que já começou a normalizar nesse trimestre. Então, ou seja, esse impacto ele tende a ser menor né, ele já traz uma normalização ao longo do segundo tri e termina de normalizar no terceiro. Perfeito, Luiz. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta, Tainá. Nossa próxima pergunta veio do Antônio Castrucci, do Santander. Antônio, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Luiz, Osmo.
Obrigado por pegar minha pergunta. A empresa está reportando aí uma margem bem robusta na divisão Tenda, né? Margem REF, margem de novas vendas, margem reportada. E eu imagino que as novas mudanças do programa aí devem abrir mais uma pernada para aumento de preço, né? Dito isso, queria entender como deve ser a dinâmica de balanceamento entre margem, VSO e pró-soluto daqui para frente. Mais especificamente, né, quais dessas métricas devem ser mais beneficiadas no ambiente atual? Vou começar, o Osmo complementa aqui, mas eu diria que é volume, né? Então, eu acho que preço, de novo, né, o patamar de margem, nesse trade-off, assim, trazer mais volume ou ganhar mais margem, no patamar de margem atual da tenda, a nossa leitura é que é melhor trazer mais volume. Então, eu acho que a resposta é, o foco da companhia vai ser em volume, a partir desse patamar, e não continuar ganhando margem, né? Mas trazer mais volume mantendo esse patamar de VSO entre 25 e 30, que é o que a gente está. Esse TRI foi 27, então está muito adequado dentro da expectativa. E para o Soluto, também como mencionado anteriormente, acho que também o patamar já é muito confortável também. Então a gente não precisa, a leitura nossa é que não precisa ter redução adicional. Já foi uma redução muito expressiva que aconteceu. Então, dito isso, acho que o nosso foco é volume. Perfeito. E Nada a acrescentar. pode seguir, Osmo, desculpa. Não, nada a acrescentar, foi perfeita a resposta. Perfeito. Não, só aí nesse ponto de volume, queria entender com vocês o guidance que vocês têm de venda para esse ano, né? Imagino que, obviamente, ele está atrelado a uma perspectiva de lançamento. Se após essas mudanças, com esse nível de margem atual, se já vem um upside aí para esses números. Eu acho que, de maneira geral, o guidance de tenda tem um upside risk grande, né? Porque se você olha qualquer parâmetro e assume que a gente está numa tendência, que a gente tem uma concentração maior de lançamentos no segundo trimestre, no segundo semestre, que a gente vem numa tendência de lucro, que é uma tendência crescente. A gente, não estou dizendo que a gente vai crescer o lucro mês a mês, mas tri a tri, mas a gente atingiu 29% do limite superior do guidance no primeiro trimestre, né, para a tenda. A gente tem, assim, eu acho que o primeiro trimestre deixa a gente numa posição muito confortável para entregar o guidance do ano. Então, eu acho que é cedo para rever guidance no primeiro trimestre, mas o ano começou de uma forma muito positiva para a tenda. Perfeito. Obrigado, Osmo. Mais uma vez, parabéns pelo resultado aí. Obrigado pela pergunta, Antônio. Nossa próxima pergunta vem do Gustavo Cambaúva, do BTG. Camba, seu microfone está liberado. Oi, pessoal. Bom dia. Eu queria entender um pouquinho mais ali da dinâmica de Alea, né? Que o Luiz até falou bastante dessa questão das manchas e tudo. Mais entender como é que vocês veem a recuperação assim de rentabilidade da Alea ao longo dos próximos trimestres, né? Porque eu acho que muito do que a gente imaginava era que ao ganhar escala, né, automaticamente já viria esse ganho de margem bruta, né? Mas com essa questão toda, vamos dizer, das regiões, das manchas onde vocês operam, acaba que você perde escala na região, né? Onde quando você cresce muito em diferentes praças. Então, aí eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo isso ao longo do ano, se de fato vai ter uma concentração maior de lançamento em grandes praças, e aí esse crescimento, vamos dizer, de VGV, de receita, ele já vem acompanhado de um crescimento de margem bruta grande, se isso fica mais para o ano que vem, aí essa recuperação de margem. E aí, até pegando o gancho até nessa resposta do guidance, né? Quando a gente olha, vamos dizer assim, na linha do que o Osmo respondeu, né? A tenda está rodando bem acima do guidance, mas a Alea aparentemente está rodando, vamos dizer, abaixo, né? Como vocês falaram, não é momento ainda, está cedo, né, para rever guidance, mas queria entender se vocês acham que a Alea recupera, vamos dizer, ao longo do ano
essa margem para fechar dentro do guidance, e qual é o desafio, vamos dizer, maior para isso, né? Obrigado, bom dia. Tudo bom, Camba? Bom, a Lea ainda começou muito engatilhada para entregar o guidance com tranquilidade, a Lea não começou bem, né? A gente acho que não tem nenhum motivo para desespero ainda, a gente ainda tem 3 trimestres, a Lea está numa velocidade de crescimento muito grande, então tem muita coisa para acontecer, tem projeto no Rio Grande do Sul, a gente está, por enquanto, o que está passando pelo resultado hoje são as tipologias antigas, são obras bem mais caras que estavam passando por um processo de aprendizagem maior. Então, assim, tem muita coisa que vai mudar no balanço da companhia, no DRE da companhia daqui para frente. Então, não foi um primeiro trimestre dos sonhos, longe disso, mas também não foi um primeiro trimestre que tirou a gente totalmente do jogo. Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo e tentar buscar esse guidance. Você perguntou um pouco, bastante, como é que é a dinâmica, né? E por que, ao contrário ao que era a tendência, a expectativa, a gente teve uma margem bruta bem ruim de Alea nesse trimestre. Foi a primeira vez que ela caiu trimestralmente. O que aconteceu aqui? A gente precisa ter uma operação de 4.000 unidades para conseguir diluir os custos da fábrica, para que a gente opere de forma rentável, mas a gente também precisa ter continuidade na ponta. E a gente precisa, na ponta, não só ter continuidade, mas como ir formando tanto mão de obra própria quanto fornecedores para conseguir executar com o nível de qualidade e de produtividade que a gente precisa. A gente teve o atraso, o impacto que a gente teve de vendas no quarto trimestre, ele acabou ocasionando alguma descontinuidade de PCP, de planejamento de construção na companhia, e essa descontinuidade gera custo. E, além disso, a gente teve mais dificuldade para estabilizar fornecedores do que a gente imaginava. Então, a gente reconheceu um desvio de custo em função dessa maior dificuldade. Então, se você, olhando, toda vez que a gente fala com vocês, a gente fala assim, olha, em Alea, a gente está acertando todas as alavancas do modelo operacional. O grande desafio que a gente teve no quarto trimestre do ano passado, e que eu acho que a gente resolveu nesse primeiro trimestre, foi vendas. Então, a gente teve uma performance de vendas muito ruim no quarto trimestre, e a gente foi recuperando mês a mês, até que em abril a gente teve uma performance de venda mais do que o dobro da média do quarto trimestre, e a gente continua vendo isso acontecendo em maio, tá? Então, a gente está relativamente confortável de que a gente superou o problema de vendas. Hoje, o grande desafio de Alea é a gente conseguir estabilizar as manchas do ponto de vista de produção, na ponta. Então, é ter um sequenciamento produtivo, continuidade, e ter uma redução de turnover da mão de obra própria e dos fornecedores. Então, em equacionando isso, a gente vai ver a margem subindo e convergindo para margens bem mais saudáveis. Não, ficou claro. Obrigado, bom dia. Obrigado pela pergunta, Cambaúva. Nossa próxima pergunta vem da Carla, do Bank of America. Carla, seu microfone está liberado. Olá, pessoal, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas do meu lado, então, só aproveitando também esse ponto da Leia, eu queria entender também um pouco da evolução no sentido de lançamento da Leia 100% Premium. Então, como a gente pode ver esse aumento de preço médio esse ano e se essa nova linha também vai ajudar nessa recuperação de margem. E a minha segunda pergunta também é para comentar um pouquinho mais dessa trajetória de provisão que vocês estavam falando. Então, a gente tinha tido uma subida no último trimestre, se não me engano, pelo aumento da provisão com a inflação que vocês estavam comentando, e esse TRI a gente acabou tendo um aumento também. Eu queria entender se ele também é nessa linha da provisão com a inflação. Essas duas do meu lado. Obrigada, pessoal. A gente fez 2 lançamentos de Alea Premium, né? Um em Três Lagoas e um em Taubaté. A gente está numa fase piloto, tá? A gente ainda entende que o produto não está 100% redondo. A gente vai fazer ajustes de produto e vamos fazer novos lançamentos de Alea Premium até achar o produto ideal
para aceitação no mercado. Então, hoje, no nosso plano, a gente não considera o Alea Premium como sendo uma grande alavanca de ganho de rentabilidade, mas a gente acredita demais que esse é um produto que tem uma demanda reprimida gigantesca. Então, a gente é bastante otimista com o potencial dela, mas não tá no plano, a recuperação de margem não vai partir disso, não. Sobre provisão, eu não sei se eu não responder adequadamente, você complementa, tá, Carla, por favor. Mas se eu entendi a pergunta, sobre provisão de inflação, a nossa expectativa é que a nossa provisão está super adequada, assim. Como eu disse anteriormente, ela não vem sendo utilizada tri a tri. Pode ser que um tri ou outro seja, porque você teve algum efeito específico, etc., mas, via de regra, não vem sendo utilizado, até por isso a gente vem conseguindo ter margens nesses patamares, né? Mas, de novo, assim, a gente não tem nenhuma expectativa de ter que fazer novas provisões, nada disso. Nossa leitura é que o nosso cenário de provisão de inflação e de eventuais, ele está super adequado e até, acho que conservador, né? O que é bom em um cenário de inflação um pouco mais alta, né? Então, acho que é isso. Obrigada, pessoal. Ficou super claro. Obrigado pela pergunta, Carla. Nossa próxima pergunta vem do André Mazini, do Citi. Mazini, seu microfone está liberado. Olá, bom dia, Osmo e Luiz. Só um follow-up em Alea ainda. Vocês comentam que uma das razões da queda ali da margem bruta, né, que descolou da tendência, foi colaboradores sem experiência no modelo Alea, né, que é o modelo off-site. Então, se vocês puderem falar um pouquinho mais disso, para a gente tentar entender se isso pode eventualmente ser um gargalo, quanto tempo demora para treinar um colaborador no modelo off-site, quantos mais colaboradores vocês vão ter que ter na Alea à medida que ela vai rampando, ou se tem um ganho de escala aí, não precisa ter tanto mais colaborador, dado que acho que o ponto todo aqui é ter cada vez mais capital e menos trabalho, vou dizer assim, né? Mais automação, por assim dizer, versus um modelo construtivo mais tradicional, né? Obrigado. Boa pergunta, Mazini. Deixa eu tentar dar um pouco mais de cor. A Alea precisa de uma quantidade de colaboradores muito menor no canteiro do que as outras tecnologias. E as atividades que esses colaboradores precisam executar, via de regra, são atividades mais simples de serem executadas. Vou comparar uma equipe, um bloqueiro de alvenaria estrutural. Esse cara é um cara ultra especializado que bloqueiros podem ter produtividades muito diferentes. Um bom bloqueiro produz 4 vezes mais do que um bloqueiro que não é tão bom. Quando a gente vai para a nossa montagem, ela é uma montagem, assim como em tenda, você tem um Lego, você tem um quebra-cabeça, e o sequenciamento de tarefas é um sequenciamento dado, e o ritmo de cada uma dos painéis que é colocado em cima de um radier, ele é um ritmo meio que pré-definido. Então, você precisa sim treinar o colaborador, mas é um treinamento mais simples, de uma vez que você treinou, a velocidade e a qualidade daquilo que ele está executando, ela é meio que travada pela tecnologia. Então, a quantidade de pessoas e o grau de especialização necessário para uma obra de Alea é muito menor do que das tecnologias tradicionais. Mas, mesmo assim, a gente precisa formar gente. E a gente precisa que essas pessoas que estão formadas, elas continuem atuando dentro do mesmo raio de 100 quilômetros de uma cidade grande, aquilo que a gente chama de mancha construtiva. Então, o desafio que a gente tem hoje é conseguir ter um sequenciamento de obras, assim como a gente tem em tenda, dentro de uma mesma mancha construtiva, para que a gente tenha condições de formar e estabilizar essas equipes. Porque de nada adianta a gente formar uma equipe e 2 meses depois a gente ter que dispensar a equipe porque não tem um sequenciamento. Pra você ter uma ideia, a gente tem obras, a nossa obra média são 150 unidades. A velocidade de montagem de casas no canteiro são 4 casas dia. Então, em 1 mês e meio, a equipe monta todas as casas, né?
E o treinamento dessa equipe talvez demore mais, 2, 3 meses. Na verdade, o treinamento todo para estabilização, para a gente chegar em 4 casas dia, demora alguma coisa como 6, 7 meses. Se a obra dura 1 mês e meio, 2 meses, e a estabilização da equipe dura 6, 7 meses, eu preciso ter sequenciamento. Se eu não tiver sequenciamento, a gente vai estar operando de uma forma muito ineficiente. Então, esse é o desafio de Alea de agora, da gente conseguir ter uma quantidade de lançamentos nos lugares corretos, para a gente ter um sequenciamento de atividades, para a gente estabilizar as equipes próprias e as equipes de fornecedores. E uma vez que isso esteja acontecendo, a minha impressão, pela minha experiência, pelo que eu já vi de tenda, é que a estabilização é uma estabilização relativamente simples. Assim como eu achava que a gente ia resolver o problema de vendas, porque eu olhava o tamanho do desafio e falava, bom, esse desafio é um desafio absolutamente gerenciável. Eu acho que o desafio aqui não é estabilizar a equipe. O desafio aqui é a gente ter um sequenciamento de obras dentro de uma mesma mancha que permita a estabilização. Somado a isso, Mazini, só complementando aqui o que o Osmo disse, a gente, além disso tudo, e dessa baixa mão de obra, né, necessária na ponta, a gente também vem levando etapas desse processo, cada vez mais etapas para dentro da fábrica, né? Uhum. Então, por exemplo, se for na fábrica, a gente estava na fábrica agora quarta-feira, né? Você vai na fábrica hoje, tem toda uma linha, uma continuidade da linha de produção sendo montada, estufas de pintura e etc, né? Então, cada vez mais a gente está levando etapas do processo para dentro da fábrica. Então, a ponta, como o Osmo disse, que já é muito enxuta, ela tende a ficar ainda mais. E o grosso do trabalho na ponta vai ser essa montagem, né? Que, de novo, né? Uma vez esse time treinado e qualificado e tendo continuidade, que é o que o Osmo trouxe, acho que esse impacto aí ele tende a se dissipar, né? Muito claro. Obrigado, Osmo Luiz. Obrigado pela pergunta, Mazini. Nossa próxima pergunta vem do Igor Altero, da XP. Igor, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Queria tocar no ponto da LEC, mas na questão do programa, né? A gente está vendo ali municípios de até 100 mil habitantes, né? Que teve mudança de teto significativa, né? Então, entender como que isso aí poderia impactar a LEA, né? E aí, o segundo ponto que eu queria tocar, né? Que a gente está vendo aí alguns players de São Paulo que vêm se beneficiando bastante das novas diretrizes, né? Do plano diretor em termos de processo construtivo, e isso muito por conta da dinâmica da alvenaria, né? Então eu queria entender como que vocês poderiam, né, fechar esses gaps aí usando a forma, né? Obrigado. Duas boas perguntas, Igor. Com relação à mudança de teto, a mudança de teto ela aconteceu só para cidades menores de 100 mil habitantes, que é o grosso do mercado de atuação de Alea. A Alea não estava, até esse momento, sendo barrada na maioria dos lugares de atuação dela pelo teto das cidades, mas ela está atuando de forma muito próxima. Então, para nós, no curtíssimo espaço, isso não vai garantir um ganho de margem, mas ele tirou uma preocupação que a gente tinha para um espaço, sei lá, para um horizonte de 6 meses a 1 ano. Então, eu acho que uma barreira possível para aumento de preço deixou de existir em Alea com esses aumentos do teto. Com relação a São Paulo e aumento de coeficiente de aproveitamento, hoje a Tenda tem gastado muita energia para a gente conseguir desenvolver alternativas que se alavanquem no principal diferencial competitivo nosso, que é a abordagem industrial, para conseguir implantar de uma forma flexível, como a alvenaria estrutural tem conseguido fazer em São Paulo, e conseguido e também conseguir ganhar altura, né, que é o que se chama de gabarito. Se a gente tem muitos pilotos em andamento hoje, muitos projetos sendo testados, o que a gente não tem nenhum conforto em não ser líderes em São Paulo como a gente era 3 anos atrás. Então, essa é uma posição competitiva que a gente vai buscar. Mas isso, obviamente, não é do dia para a noite, a gente tem que construir isso e construir de uma forma duradoura e rentável. Tá claro. Obrigado, Osmo. Obrigado, Luiz. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Igor. Nossa próxima pergunta vem do Rafael, do Safra. Rafa, seu microfone está liberado.
Eu tenho uma só. Eu queria mais tocar um pouco na carteira de vocês. Entender agora que com esse macro mais desafiador, né, a economia já está mostrando sinais de desaceleração, como que vocês estão vendo a inadimplência da carteira de pró-soluto, principalmente no pós-chaves, e entender também, agora que vocês já estão com essa alavancagem mais saudável, o cenário também para geração de caixa no ano já é também muito melhor. Queria entender o apetite de vocês para vendas futuras de carteira. Obrigado. Tá bom, Rafael. Bom, sobre esse cenário de inadimplência, né? Acho que até teve divulgação do resultado do Bradesco aí essa semana, dos bancos Itaú também, né? Eu tenho acompanhado. Acho que assim, a gente está vendo a inadimplência comportada, né? E no nosso caso, especificamente, a gente tem um fator que ele ainda não é tão visível, mas ele tende a ser a longo prazo, é o fato da companhia ter reduzido, né, o pró-soluto pós-chaves de 14% do preço para abaixo de 8% agora, né? Então, por exemplo, quando você pega tudo mais constante, né, se você pegar uma inadimplência histórica de 20% nessa carteira, isso 14% do preço, né? Então vai dar 2,8, né, da receita, né? Que é onde a nossa inadimplência está rodando no momento, né? Está rodando aí na casa de 2,7 quando você traz um acumulado de 12 meses, né? Mas quando você usa 20% de 8, né, por cento de pró-soluto pós-chaves, isso cai para 1,6. Então, só aí teria um ganho de 1 ponto percentual, mais de 1 ponto percentual, né, de margem bruta a acontecer num médio e longo prazo, né? Então, acho que tudo mais constante, a gente tem um benefício grande a ser capturado com a redução do tamanho, né, do pró-soluto pós-chaves. Somado a isso, essa redução que nós fizemos, né, de 14 para 8, ela não foi feita simplesmente cortando o volume de crédito a ser concedido para os clientes. Ela foi feita de uma forma, né, ao nosso ver aqui, né, mais inteligente, que é agregando valor, que foi segregando, né, ou seja, trazendo melhor leituras de rating de crédito, de testes estatísticos, etc., de forma que a gente continue concedendo créditos eventualmente até iguais ou eventualmente para clientes de melhor perfil de rating, a gente corte mais os clientes de pior perfil de rating, né? Ou seja, então, esses dois efeitos combinados, a redução do empréstimo e a melhora nessa concessão de crédito, ela deveria trazer uma melhoria futura expressiva, como nós falamos aqui. Então, por mais que esse cenário de crédito deteriore, e de fato existem, né, pontos de preocupação, como o que vai ser se esse aumento do consignado traz ou não maior inadimplência futura, etc. Acho que a gente está atento a isso e acho que sim, faz sentido, né, essa preocupação. Mas fato é que a gente teria contratado uma redução expressiva, né, no impacto da PDD no nosso resultado. Então, de qualquer forma, por mais que essa carteira se deteriore, e não só da Tenda, mas eu digo do mercado como um todo, né? Acho que da Tenda a gente deveria ver a melhora. Ainda assim, a nossa expectativa é que isso não seja maior do que a queda contratada que a empresa já tem de PDD, né? Como eu mencionei aqui nesse exemplo. Então, a gente está muito confortável com a PDD futura, Rafael, acho que por esses efeitos combinados aqui que eu trouxe. E sobre venda de carteira, acho que, de novo, né? Acho que a gente vem sempre falando sobre isso, né? Acho que idealmente, a venda ela faz parte do negócio, né? Não tem por que a companhia carregar esse ativo, desde que o custo dessa operação seja adequado, né? Então, a gente sempre olha esse custo não só ponderado, né, o que seria um custo de capital da companhia, mas também o que seria o nosso custo comparável ao custo de dívida, etc. Então, esse custo sendo adequado, que é o cenário hoje, para a gente faz sentido fazer venda de carteira ao invés de eu captar uma debênture, por exemplo, né? Dado que o custo está em linha. Então, a gente deve sim continuar, mas, de novo, a tendência da companhia é uma tendência de desalavancagem e, quando a gente olha a longo prazo, de geração de caixa, né? O horizonte da companhia 2026 é voltar a ser um grande pagador de dividendos,
só o mínimo obrigatório já seria expressivo, né? E teria espaço para mais. Então essa venda de carteira, sim, ela tende a continuar, mas, de novo, não que o saldo de carteira total ele vá crescer, até porque, como a gente reduziu muito a concessão do pró-soluto pós-chaves, a gente tem menos carteira para vender, né? Então, naturalmente, esse movimento nem deixa com que a gente cresça, né? Então, o volume de passivo de cessão, né, que é a carteira cedida, ele tende a manter no máximo um patamar em linha com esse patamar que a gente vem navegando nos últimos 3 e não tende a ter grandes crescimentos, né? Não, perfeito, isso ficou super claro. Mas me permite só um follow-up nessa questão das vendas. Vocês já estão vendo agora na ponta para novas vendas o desconto de cessão maior? Vocês já estão vendo taxas maiores ou dá para manter o que vocês vêm atingindo aí nas últimas vendas que vocês fizeram? Não, pelo contrário, a gente vê taxas melhores, né? Ou seja, taxas menores, né? No nosso caso, que seria taxas melhores, né? Eu acho que isso está muito ligado ao nosso perfil de crédito, né? Então, eu acho que hoje, quando o credor olha para a Tenda, dado todo esse cenário, a empresa, enfim, e isso eu digo mesmo antes da divulgação desse resultado do primeiro TRI, né? Que eu acho que agora a nossa leitura é que deveria melhorar ainda mais. Então, acho que quando a nossa conversa com credores até a divulgação do primeiro TRI já vinha muito positiva e sinalizando redução do custo médio de dívida. E eu acho que o primeiro TRI ele deveria melhorar ainda mais essa percepção do mercado credor, né? Então, a nossa expectativa é sim continuar reduzindo o nosso custo de captação como um todo. Não, perfeito. Parabéns pelo resultado, viu, pessoal? Bom dia. Obrigado pela pergunta, Rafa. Nossa próxima pergunta vem do Jonathan Coutras, do JP Morgan. Jonathan, seu microfone está liberado. Bom dia, Osmo. Luiz, parabéns pelo trimestre. Eu só uma coisa do meu lado, talvez para o Osmo, que é acerca do potencial do Fundo Social continuar complementando o budget do Minha Casa Minha Vida depois desse ano, né? Então, se puder dar um pouco de cor, até imaginem que aqueles 15 bi vieram para ficar, digamos assim, e ainda no mesmo tema, né? Na constituição do Conselho do Fundo Social, como se imagina o funcionamento desse conselho, né? Sendo os moldes do FGTS mesmo, com anúncios de planos multianuais, ter alguém presente da habitação, enfim, qualquer cor que puder compartilhar, ajudaria. Obrigado. Tudo bom, Jonathan? Isso ainda está em discussão. A gente defende junto ao governo, a Abraim, que não atenda, de que esse fundo tenha também um orçamento plurianual e, se possível, até uma previsão legal de que ele tenha que investir parte disso em habitação. Porque a gente entende que isso tem um impacto muito grande na produtividade das empresas. As empresas elas só têm a eficiência que elas têm hoje porque a gente olhava para o FGTS e enxergava que ele teria uma perenidade e isso permitia as empresas se programarem para investir CAPEX e produtividade. Então, a gente defende junto ao governo que isso é importantíssimo também para o Fundo Social e Fundo de Desenvolvimento Social. Então, mas essa é uma discussão que está ongoing, então ela não tá fechada ainda. Não, perfeito. Obrigado, Osmo. Obrigado pela pergunta, Jonathan. Não havendo mais perguntas, passo a palavra para o Osmo para as considerações finais. Bom, foi um primeiro trimestre muito bom. Eu acho que a gente começou o ano de uma forma muito, muito, muito positiva. Acho que a gente teve, obviamente, Tenda teve notícias positivas across the board, e a Alea teve notícias também muito positivas e um foco claro de onde o que a gente precisa endereçar dentro desse ano. O resultado de Tenda do primeiro TRI dá um conforto muito grande para a entrega do guidance. Até acho que o Luiz usou essa expressão, eu também. Acho que a gente tem um upside risk aqui no guidance, mas a gente acha que é muito cedo para qualquer conversa nesse sentido. E a Alea, ela conseguiu, em um trimestre, tirar um fator de preocupação muito grande, que foi o fator das vendas do quarto tri do ano passado. Então, a velocidade de reação da companhia foi impressionante. E foi super importante para dar o conforto para a gente de que este problema não é um problema, então a gente já resolveu isso numa velocidade espetacular. E hoje, claramente, o foco da companhia é a gente conseguir estabilizar
as manchas produtivas através da continuidade da produção. Então, e a gente entende que em endereçando isso, e obviamente isso tem um tempo de endereçamento um pouco maior do que as vendas, né? Porque as vendas têm uma velocidade de reação muito maior, a gente deveria enxergar as margens que a gente entende como sendo as margens adequadas para a Alea dentro do plano. Então, a Alea não foi um bom primeiro trimestre do ponto de vista de resultado, mas ainda tem muita água para rolar, não estamos nem de longe jogando a toalha, de forma alguma. A gente acha que dá para recuperar, sim, o guidance dentro do ano e a companhia está focada nisso. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Osmo. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos pela participação do nosso call. Encerro agora a nossa transmissão.